O Nietzsche foi um dos grandes filósofos alemães do século XIX, vivendo de 1844 até exatamente 1900. Pessoal, ele nasceu em uma família protestante muito religiosa. O pai dele era pastor protestante, o avô dele era pastor protestante e esse era o destino do Nietzsche, se tornar também um pastor protestante. Só que o pai dele morreu quando ele era ainda muito pequeno, e então todo esse peso para que ele seguisse a carreira de pastor acabou sendo atenuado. E no final das contas, o Nietzsche acabou se tornando professor de filologia. E sobre esse aspecto, pessoal, é importante a gente destacar dois fatores importantes. O primeiro é que o Nietzsche não fez concurso, não fez prova, não disputou essa vaga de professor de filologia na Universidade da Basileia. Com apenas 24 anos e ainda sem ter terminado o doutorado, ele foi convidado a ser professor. Olha só o prestígio que o Nietzsche já tinha com apenas 24 anos de idade. E o segundo ponto, que vocês já devem até ter percebido, é que o Nietzsche não era professor de filosofia, ele era professor de filologia, ou seja, o estudo científico de línguas. Daí o Nietzsche ser um profundo conhecedor do grego antigo, e isso tem uma influência muito grande em toda a sua produção intelectual. Enquanto foi professor na Universidade da Basileia, ele encontrou a obra do Schopenhauer, que teve uma influência muito grande no seu pensamento, e acabou se tornando amigo íntimo do grande compositor Richard Wagner, apesar de que, posteriormente, ele rompe intelectualmente com o Schopenhauer e briga muito feio com o Richard Wagner, sendo que eles nunca mais se falam depois desse rompimento. Mas aqui, pessoal, o Nietzsche já começa a sua trajetória para se tornar o maior crítico da cultura, da filosofia ocidental, criticando o idealismo alemão, o racionalismo, o cientificismo e, de forma bem mais profunda, o cristianismo. E o período de grande produção intelectual do Nietzsche começa em 1878, quando ele se aposenta da Universidade da Basileia, ainda muito jovem, aos 34 anos de idade, e vai até quando ele cai em completa loucura em 1890, perdendo totalmente a lucidez. Dentre as principais obras do Nietzsche, a gente pode destacar A Origem da Tragédia, que ele publicou ainda quando era professor, A Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra e talvez a sua obra mais importante, A Genealogia da Moral. Como um dos grandes críticos da cultura europeia do século XIX, o Nietzsche começa a sua análise lá atrás com os gregos, no século V, IV a.C. Ele nos diz que os gregos tiveram o ápice da sua cultura quando houve a harmonia entre os dois princípios básicos que regem a existência humana, os princípios dionisíaco e apolíneo. Dionisíaco porque era representado pelo deus Dionísio, o deus das festas, o deus dos prazeres, das sensações e das emoções. E apolíneo porque representado pelo deus Apolo, o deus da reta medida, o deus da razão e da ordem. Só que aí nós tivemos o início da filosofia e com ela o surgimento do Sócrates, que foi o grande responsável pelo declínio da cultura ocidental. Nós tivemos o início da grande decadência aqui com Sócrates, porque segundo o Nietzsche, o Sócrates suprimiu o princípio dionisíaco e supervalorizou o apolíneo. Na tentativa de entender a existência humana, o Sócrates desprezou totalmente os sentidos e focou apenas na racionalidade, apenas na razão. E aí acabou com essa harmonia que proporcionou o ápice da cultura grega. Depois do Sócrates, nós tivemos o Platão, que foi seu aluno e que seguiu os passos do Sócrates, piorando mais ainda a situação. O que foi que o Platão fez?
criou um outro mundo além desse mundo aqui, que foi o mundo das ideias, e disse que para a gente entender esse mundo, a gente tem que entender o mundo das ideias, esse mundo fictício, metafísico que ele criou. E aí, para a gente entender a nossa realidade, nós temos que entendê-la apenas pela razão. Isso porque, seguindo Sócrates, esse nosso corpo, ele faz parte desse mundo sensível e ele é só uma prisão para a nossa alma, que é a nossa racionalidade. Olha só como há um desprezo pelo corpo, pelos sentidos e um predomínio da razão. O Nietzsche vai nos dizer que aqui com o Platão nós tivemos a decadência total da cultura ocidental e do homem, porque o homem foi totalmente apartado da natureza. O homem foi totalmente desvinculado das forças vitais que lhe dão energia, que lhe dão aquele pulsão, aquele tesão por viver. Esse tesão, essa pulsão, essa vontade de viver estava muito bem representada na tragédia grega, quando nós tivemos o ápice da cultura dos gregos. A tragédia que nada mais é do que esse embate entre o homem e o destino, entre o homem e as forças que estão além da sua compreensão, além do seu controle. E nesse embate nós temos a superação do herói diante das adversidades. O herói não se reclama, o herói não se apequena, ele não se acovarda, ele enfrenta a adversidade com todo o seu vigor e supera a adversidade, sem ficar se reclamando. Ah, por que eu estou vivendo isso? Não, estou vivendo isso, tá certo, é meu destino e eu vou passar por isso, porque eu sou eu e eu de novo e pronto. E o herói tem essa superação porque ele sabe do seu valor, porque ele está em consonância com esses princípios que regem a existência humana. Ele não só entende, como ele sente aquilo que ele é. E isso tudo acaba aqui, ó, com Sócrates e o Platão. E como a desgraça pouca é besteira, nós tivemos depois do Platão o cristianismo, que nada mais foi do que o platonismo para as massas. O que é que o cristianismo faz? Ele basicamente nos diz o seguinte: olha, esse mundo aqui já era. Nem adianta você espernear, porque não tem a menor condição de você ser feliz ou ter uma vida boa aqui. Esse mundo jaz maligno. Se você viver em arrependimento, pedindo perdão a Deus por ser quem você é e ter uma vida de penitência, quem sabe você possa encontrar a felicidade, possa ter uma vida boa depois dessa. Depois que você morrer, aí sim você pode ter uma vida boa. O cristianismo torna todos aqueles valores vitais que estão relacionados ao nosso corpo em algo ruim. Tudo aquilo que é bom, mas que está relacionado à carne, é pecado. Então a gente tem que esquecer tudo isso se a gente quiser chegar no paraíso, se a gente quiser ter acesso ao além-mundo, porque esse mundo aqui, esqueça. O Nietzsche nos diz que o cristianismo pega aquele herói trágico, que é forte, que é vigoroso, que é belo, que é bom, e coloca ele de joelhos. Coloca ele de joelhos o dia todo para pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, por ser quem ele é. E com isso, ele transforma um herói em nada, porque ele aniquila toda aquela vitalidade, toda aquela pulsão, todo aquele desejo de vida que aquele herói tem. Aquele herói agora é um penitente, é uma pessoa fraca que vai passar o resto da vida pedindo perdão para ver se ele consegue, quem sabe, viver no reino dos céus. E é por isso que ele afirma que a moral, não a moral em sentido geral, não o sentido de moralidade, mas a moral cristã, a moral que está impregnada na cultura europeia do século XIX, é uma moral inventada pelos fracos. E que essa moral é a negação da vida, é a negação dessa força que nos impele a viver, dessa nossa vitalidade. A nossa conexão com a natureza é totalmente aniquilada em detrimento de uma possível salvação. Ah, se você renunciar aos valores vitais, aos prazeres da carne,
você, quem sabe, vai chegar ao reino dos céus. Isso é invenção dos fracos para dominar os fortes. E tudo isso está ruindo, tudo isso tem que acabar. E é aqui que o Nietzsche nos anuncia a morte de Deus. Não porque o Nietzsche matou Deus, porque o Nietzsche nem acreditava que existia um Deus. O Nietzsche era ateu. Mas sim, o que ele quer dizer? A morte de Deus é a recusa de todos esses valores metafísicos universais que acabam enfraquecendo os heróis, que acabam aniquilando essas forças vitais, esses valores vitais que nos impulsionam à vida, que nos fazem dizer sim à vida. E com a morte de Deus, com a renúncia de todos esses valores, o Nietzsche nos diz que nós temos que fazer uma transmutação de todos os valores. Nós temos que criar algo novo, algo que supere esse homem aqui penitente. E é daí que surge a sua ideia do Übermensch, ou do super-homem, do além do homem. Pessoal, concordando ou não com Nietzsche, nós temos que estudar a sua filosofia para entender o nosso contexto atual. Isso porque a sua filosofia influencia em muito os pensadores franceses pós-modernos, como o Lyotard, o Deleuze, o Foucault, o Derrida. Esses pensadores estão na base da relativização dos valores da nossa sociedade. E sabe como é que você faz para entender o pensamento de todo esse pessoal? Clica no segundo link aqui da descrição e faz agora a sua matrícula no nosso curso de História da Filosofia. É um curso bem completo, bem didático, bem passo a passo, onde você estuda filosofia desde o início até os nossos dias atuais, passando por todos os pensadores que eu citei aqui nesse vídeo. Nós já temos milhares de pessoas estudando com a gente e eu tenho certeza que, assim como eles, você também vai gostar. Não perde tempo, o segundo link aqui da descrição. Dúvidas nos comentários, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.